Pessoal, tudo bem? Diego Ramos, seu camiseiro de plantão na área. No vídeo dessa semana a gente vai falar aí do futebol de raiz, do futebol da chuteira preta, do bandeirão e dos rojões no estádio. Futebol aí mais natural e mais essência e mais essência aí possível, né? E aí para contextualizar isso com algumas camisas, a gente fez uma seleção de algumas camisas de clubes, né, de alguns estados brasileiros, né, que mantém essa essência, né, essa parte de futebol mais raiz, né, e mantém isso aí nos seus jogos, na sua torcida, né, então a gente vai contar um pouquinho da história desses clubes, né, e também mostrar essas camisas aí, dessas equipes do futebol mais raiz que a gente tem aqui no Brasil ainda. Se liga aí. Na nossa lista a gente vai falar aí de um dos clubes mais raízes aí do futebol brasileiro, né? Que é o Clube Atlético Juventus, né? Mais conhecido como Juventus da Moca, né? O time aqui da Zona Leste, né? Da cidade de São Paulo, né? Da capital paulista. O Juventus foi fundado, né? No ano de 1924 por imigrantes italianos, né? E é uma junção do nome, né? Do nome de cor de duas equipes aí tradicionais aí do futebol italiano, mais especificamente da cidade de Turim, né? Juventus, por conta da Juventus mesmo, né? O time tradicional aí italiano, né? O maior campeão italiano de todos os tempos, né? E a cor, né, que representa a cor aí do Torino, né, que é o maior rival aí da Juventus na cidade, né, fazem a rivalidade local lá no futebol italiano, né, juntaram, né, o nome de um cor de outro e surgiu aí o Juventus da cidade da Moca. O clube mantém aí algumas tradições aí muito vivas até hoje, como por exemplo, você não pode ir aos jogos vestindo camisas de times rivais ou times que não se, ou de cores aí que não sejam mais ligadas aí, né, a do Juventus, né, então o torcedor não pode ir como torcedor, né, do time da local vestindo camisa de time do Corinthians, do Palmeiras, do São Paulo, Santos, etc, né? E o estádio Conde Rodolfo Crespi, né, localizado na Rua Javari, é um ponto até turístico aí para os amantes do futebol, inclusive aí conservando aí algumas raízes muito tradicionais, né, como por exemplo a não utilização aí de refletores, né, no estádio, né, então a maioria dos jogos é realizada durante o dia, né, por conta dessa ausência aí dos refletores aí no estádio Conde Rodolfo Crespi na Rua Javari. Então a Juventus preserva muitas coisas aí dentro do seu estádio, dentro da sua torcida, né? E essas coisas que fazem, né, esse futebol raiz continuar vivo, né, na equipe do Clube Atlético Juventus, né? E além de ter uma das mais belas camisas aí do futebol brasileiro, né? Com esse grená vivo aí que é o destaque aí tanto do escudo quanto aí da camisa titular, né, do time do Juventus. Segundo aí da nossa lista é a equipe do América Futebol Clube, né? Fundado em 1904 aí no Rio de Janeiro, na cidade do Rio, né? O América aí é o queridinho aí considerado aí o segundo time aí, né? De muitos torcedores aí de Flamengo, Fluminense, Botafogo, Vasco, né? E conserva também áreas aí de saudosismo aí no seu modesto futebol, no seu modesto estágio, né? No estádio Julite Coutinho, né? E a equipe do América, né, foi o primeiro América fundado aí no Brasil, o primeiro time com o nome de América, né, fundado aí no Brasil e que acabou inspirando aí a fundação e a criação de outros times aí homônimos, né, espalhados pelo país, né, como o América de Natal, o América de São José do Rio Preto e por aí vai, né, utilizando aí o símbolo, né, e até as cores semelhantes aí ao do time carioca, né. O América então é uma equipe, né, que tem essa questão de ter torcida pequena, de ter um estádio pequeno, né, mas ter aí essas questões aí muito ligadas à raiz, é o futebol de origem, né, do futebol carioca, né, uma equipe que já foi muito tradicional no Rio, né, e hoje, né, vai tentando, brigando aí, lutando para
tentar regressar aos seus tempos de ouro, né, a disputar a primeira divisão carioca novamente e a conquistar títulos aí, os títulos estaduais aí que ficaram um pouco longe, né, mas mantém toda essa raiz, né, toda essa história aí que fez a equipe inspirar tantos outros times aí no Brasil a também copiarem o seu nome e as suas cores também, né, do vermelho, né, do Mecão, do vermelho do América Futebol Clube, né. O terceiro time da nossa lista aí é o Vila Nova Atlético Clube, né? Equipe fundada aí no ano de 1908 na cidade de Nova Lima, em Minas Gerais, né? O Vila Nova, apesar de conservar aí também essa questão de futebol raiz, é considerado aí a maior torcida do interior de Minas Gerais, né? E é um clube aí tradicional aí do interior de Minas e do futebol mineiro, né? Um dos destaques aí da equipe mineira é o estádio da equipe, né, o estádio Castor Cifuentes, né, que a equipe manda os jogos lá nesse estádio desde 1930, né, é um estádio aí também que conserva aí os ares, né, do futebol raiz, do futebol antigo, né, e saudosista, inclusive até pouco tempo atrás aí com o placar sendo alterado manualmente, né? Então conserva esses elementos aí de um futebol mais tradicional, né? O Vila Nova Atlético Clube aí de Minas Gerais. O quarto aí da nossa lista é o Esporte Clube Ipiranga, né, de Salvador da Bahia, né, a equipe aí que tem alguns torcedores famosos aí, né, que são o escritor Jorge Amado e a Irmã Dulce, né, que foi recentemente aí canonizada, né. O Esporte Clube Ipiranga ainda hoje é o terceiro maior time aí de títulos aí baianos, né, perdendo apenas para da dupla Bavi, né. Mas nos últimos anos aí tem passado por muitas dificuldades financeiras, né? A equipe tem disputado mais as divisões de baixo aí do futebol estadual baiano, né? Do que a primeira divisão, né, tem frequentado pouco a primeira divisão baiana, né? E tem tentado se reerguer nos últimos anos, né? E voltar aos seus tempos áureos aí, mas segue aí como com carinho aí, né? No futebol baiano aí, das torcidas de Bahia e de Vitória, né? Justamente por ter toda essa questão de saudosismo, dessa questão do futebol que consagrou, né, a equipe do Ipiranga nos seus primeiros anos de fundação, que a equipe acabou conquistando seus principais títulos aí nesse período, né? Mas hoje vai tentando sobreviver com certa dificuldade, né? Recentemente a equipe teve aí a contratação de um dirigente para tentar ajudar, né, a reerguer o clube. É o ex-goleiro Emerson Ferretti, né, o Emerson que teve passagens aí de destaque pelo Grêmio e também pelo Bahia, né, como goleiro, né, na época de jogador, né, e hoje ele é dirigente aí da equipe, quer dizer, até pouco tempo atrás, né, ele era dirigente aí da equipe do Ipiranga e estava tentando ajudar a equipe do Ipiranga a voltar à primeira divisão e a tentar viver aí melhores momentos, né. O Ipiranga que tem aí como destaque nas suas cores, né, o amarelo e o preto, né, que são as cores aí do time da capital baiana, né, que tem aí esse elemento raiz, né, do futebol preservado, né, dentro da equipe e na sua torcida também, né. Fechar a nossa lista aí dos times raiz, né, com chave de ouro, a gente relembra aí o Ibis Esporte Clube, né, mais conhecido como Ibis, né, o time da cidade de Paulista, na Grande Recife, né, foi fundado em 1938, né, e o Ibis começou a ficar famoso, né, ganhou a sua alcunha que existe até hoje, né, de pior time do mundo, né, nas décadas de 70 e 80, quando a equipe ficou cerca de 3 anos e 2 meses, né, sem uma única vitória aí dentro de campo, né, e aí é recorde que acabou entrando inclusive para o livro dos recordes na época, né, e desde então a equipe sustenta essa alcunha aí e tem até tirado proveito, né, dessa alcunha de pior time do mundo, né? Inclusive até de vez em quando satirizando aí algumas equipes grandes, né? Quando essas equipes
passam por momentos difíceis, de queda para a segunda divisão, de derrotas seguidas, né? De vez em quando o Ibis aparece aí utilizando as redes sociais, né, para brincar com times grandes que têm passado por maus momentos, né? Então o Ibis acabou ganhando essa fama, né, de pior equipe do mundo, né? E utiliza ela até hoje, né? Equipe tradicional aí do futebol pernambucano, né? Mas que apesar de ser considerada uma das piores equipes do mundo, ainda assim consegue aí se manter entre primeira e segunda divisão do futebol pernambucano aí, e manter essa fama, né, toda essa áurea, né, de futebol raiz, né, que a equipe do Ibis Esporte Clube mantém até hoje e encanta e fascina aí muitos torcedores, não só do futebol pernambucano, né, como do futebol brasileiro como um todo, né. E aí, vocês têm camisas de algum desses times aí que eu citei do nosso futebol raiz? Tem camisas de outros times aí que vocês consideram também de futebol raiz dentro das suas coleções? Contem pra mim aqui nos comentários, né? E não deixem de se inscrever no canal caso vocês não estejam inscritos. Curtir o vídeo, né? Caso vocês tenham gostado aqui do conteúdo. Compartilhar ele nas redes sociais aí com os amigos, com a família, né? E é isso aí. Até a próxima.